Olá pessoal, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Teu na Conversa, o nosso e vosso espaço para reflexões bíblicas, teológicas, filosóficas e até mesmo históricas. Para começar, gostaria primeiramente de dizer que há coisa de 2 semanas nós postamos no YouTube o nosso vídeo de apresentação, onde agradecemos para já todos aqueles que se inscreveram ao nosso canal, que comentaram, que colocaram like. E para vocês que ainda não subscreveram, convidamos a todos vocês que subscrevam ao nosso canal, compartilhem, dê like e até mesmo propõem temas, convidados para então avançarmos com o nosso canal. Este é um canal, como já disse no princípio, de reflexão bíblica e teológica. E no vídeo de hoje nós vamos reparar isso com muita clareza, onde o nosso convidado estará aí a fazer um exercício para reflexões bíblicas, teológicas, filosóficas e até mesmo históricas, isto em função também daquilo que é o nosso tema. Para já, o vídeo de hoje tem como tema argumentos teleológicos a favor da existência de Deus. E para nos ajudar a compreendermos esse tema, temos o nosso convidado, o Rodrigues Capenda. Muito bem-vindo, Rodrigues. Obrigado, Gabriel. Ok. O Rodrigues, só para que vocês saibam, ele é matemático, formado no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, ISCED. Estou certo? Sim. Ok. E também ele é engenheiro informático. Então, para vocês fazerem uma ligação, o nosso tema está muito relacionado àquilo que é a exatidão do universo. Daqui a pouco vamos falar já sobre isso. Então, Rodrigues é formado em matemática e engenharia. Mas eu vou dar mesmo a palavra ao Rodrigues para que faça uma breve apresentação para os nossos ouvintes. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a equipa do Teu na Conversa. Eu sou Rodrigues Capenda. Como o Gabriel já disse, eu sou formado em ensino da matemática pelo ISCED de Luanda. Eu tenho mestrado em Matemática e Aplicações pela Universidade de Agostinho Neto, Faculdade de Ciências da Universidade de Agostinho Neto. E também fiz o curso de Engenharia Informática aqui pelo Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, né? Então, esse tema é muito interessante e eu espero que a gente possa ter uma conversa com alguma profundidade sobre o assunto. Falar um pouco sobre aquilo que é os fundamentos da existência de Deus e como é que a gente consegue argumentar isso, olhando para as evidências científicas, olhar para aquilo que está impresso no universo, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Gabriel, e que tenhamos uma boa conversa. Nós é que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Para começarmos, quando e como é que o Rodrigues abraça a fé cristã? Bom, obrigado. É o seguinte, eu abracei a fé cristã em 2010. Na verdade, eu venho de uma família católica e eu sempre tive uma vida religiosa muito ativa. Eu não fui um católico, assim, uma criança, adolescente católica comum. Eu não acho que, como católico, eu fui, como normalmente, assim, quando nós temos a ideia de um adolescente católico, nós temos a ideia de um adolescente qualquer. Sim. Qualquer no sentido, não no sentido desprezível da palavra, mas do ponto de vista teológico, é alguém que simplesmente vai para a igreja e tudo mais. Eu fui batizado aos 2 anos, acho que é isso aí. Fui batizado aos 2, 3 anos, na Sé Catedral, em Malange. Eu venho para Luanda e muito cedo, assim, como você consegue ver, quem é batizado aos 2 anos foi introduzido muito cedo na vida religiosa. Mas eu prevaleci, os meus pais levaram à igreja, né? Minha mãe particularmente, eu prevaleci, frequentei a catequese, contraí os sacramentos posteriores. E eu, na verdade, disse que comecei a praticar a fé cristã em 2010, entenda-se no sentido de tornar-me protestante, ter um encontro com Jesus nesse período. Mas antes disso, eu percorri a jornada católica toda, fui acólito, eu fiz formação para seminarista,
Na verdade, bom, isso tem escala, né? Você começa como vocacionado e depois segues para os níveis posteriores que começam com a inclusão no seminário. Mas eu frequentei a formação de vocacionados durante 2 ou 3 anos no seminário aqui do Beato João Pia Marta, aqui uma comunidade aqui no Quilambaquiaxi. Então frequentei, eu acho que eu entrei com 11 anos e devo ter saído aos 14 anos, quando entrei para o ensino médio. Tá? Eu não entrei ao seminário porque no grupo eu era menor em idade, então eu não estava em idade. Mais ou menos quantos anos? Eu entrei na altura, eu acho que eu estava com 11 anos, e você não é recebido no seminário com essa idade. Eu não sei se as leis mudaram, mas pelo menos naquela altura tu não era recebido no seminário por questões mesmo de falta de clareza, inclusive. Tem mais ou menos quantos anos de idade? Assim, o pessoal que estava na turma comigo já tinha 16 anos e estava para entrar para o ensino médio, por exemplo. Eles já fizeram o ensino médio no seminário. Então, eu na altura estava frequentando o ensino de base e tinha 11 anos. Era o princípio da adolescência, então não entrei por conta desses aspectos. E eu fui acólito também, fui mensageiro da paz, são grupos apostólicos que tem na Igreja Católica, né? Eu fui mensageiro da paz, acho que dos 10, 11 anos até os 12, e dos 12 anos eu entro para o movimento de acólitos, né? Mas paralelamente eu frequentava as aulas no grupo vocacionado aqui no Quilambaquiaxi. E eu fiquei no grupo de acólitos até que saí, né, em 2010. Né? Eu entrei em 2008 para 2009 e saí de lá em 2010. Então, essa é a minha jornada como católico. Depois daí, eu entro para o ensino médio e conheço um adolescente, Flávio Amaral. Não, Flávio Salgado, desculpa, esse é o nome dele. Flávio Bumba Salgado. E o Flávio foi, na altura, um adolescente da Igreja Universal. Ele pregava o evangelho na escola. E foi lá, ele pregou o evangelho e, bom, foi aí que foi alcançado. Isto no ensino médio? Ensino médio, okay. Ensino médio. Já 2010. 2010 era o seguinte, eu entrei para o ensino médio, na altura já não era muito ativo no grupo de vocacionados por força do grupo de acólitos. Já não era muito ativo. Então, eu acho que se naquela altura, em 2009, eu continuasse muito ativo no grupo vocacionado, talvez o meu ensino médio fosse num seminário. Okay. Tá? Mas eu já estava no grupo de acólito com maior intensidade, então havia reduzido a frequência lá no finalzinho. E 2010, o Flávio prega o evangelho e eu saio da Igreja Católica. Né? E de lá para cá passei a praticar a fé cristã no sentido protestante da prática da fé cristã. Então é isso. Uma jornada longa. Chegar à fé. Sim, uma jornada longa, muito longa. Bom, tive loucuras, como qualquer adolescente tem. Tive meus desvarios também, como qualquer adolescente tem. Eu acho que como qualquer pessoa que não conhece Jesus tem. E, bom, chegou aquele momento em que me foi pregado o evangelho. Fiquei convicto do meu pecado. Do juízo da justiça de Deus, e foi mesmo assim que o Flávio pregou o evangelho, por acaso. E daí eu iniciei a minha jornada. Claro, depois do Flávio eu conheci uma comunidade ampla de pessoas que me deram suporte, particularmente de 2010 a 2013. Já no meio de 2011 eu começo um treinamento, na altura era um treinamento não no sentido escolástico da coisa, mas é no sentido mais de discipulado. Eu começo um treinamento com outro pastor e vai acompanhando-me até 2017, 17, e dou um outro salto e hoje estou aqui. Okay. E como é que foi esse transitar do ensino médio para o ensino superior? Porque, bem da verdade, nós sabemos que nas universidades, sim, os crentes são muitas vezes bombardeados pelos ateus, né? Essas discussões da existência de Deus, não existência de Deus. Já alguma vez foi, por exemplo, esteve em contato com uma discussão, por exemplo, com um ateu, em que depois da discussão sentiu-se assim
profundamente desmotivado, talvez porque foste vencido no debate e te levou, se calhar, a buscar mais e mais sobre os argumentos que provam a existência de Deus, ou esse conhecimento que tu tens agora é fruto, se calhar, de 1 Pedro 3,15, que diz que devemos responder com mansidão a todos aqueles que nos perguntam ou pedem a razão da nossa esperança. Bom, é o seguinte, eu nunca tive um confronto relacionado à natureza de Deus do qual tenha saído vencido. Tá? E a tua pergunta é pertinente porque o que acontece? Na altura em que eu entro para o ICED, no primeiro ano eu estava num ecossistema um pouco fechado, porque eu estava aqui o curso de matemática e alguns cursos eu fiz, iniciei no pós-laboral. O curso de matemática naquela altura, em 2013, ele estava no Não, estava aqui no Nelito Soares, na escola Frei João Domingos. João Domingos? Acho que é isso. Eu acho que é isso. É aquela escola que está de frente à prisão de São Paulo. Exato. Então, naquele período, diga-se de passagem que aquilo era algo muito assim, o contato era muito flash, eu não tinha contato com o pessoal de outros cursos. E na minha turma, eu não tinha ateus, né? Tínhamos muitas testemunhas de Jeová na turma, por acaso. Tinha alguns católicos e protestantes. Então, a conversa em torno da existência ou não de Deus não era uma conversa que era trazida a debate naquela altura. Só que depois, em 2014, o ICED migra para o Quilamba, onde atualmente está no Bloco A, e lá o ecossistema já era um pouco mais intenso, porque você tinha estudantes de história e o movimento afrocentrista, naquela altura, pelo menos estava a iniciar. Não que, vá lá, esses movimentos normalmente são cíclicos, então não que efetivamente tenha começado naquela altura, mas talvez esse último ciclo que nós observamos, que tornou-se muito mais invasivo nas redes sociais, tivesse começado daquela altura. Então havia sempre esse debate. Só que, assim, eu sempre gostei, eu nunca gostei de história, mas eu sempre gostei de saber. Tá? Então, quando eu entro para o ensino superior, no primeiro ano, eu comecei a me interessar por história, antes de me ter esse confronto. Então a conversa dos História no geral? História no geral, história mesmo no geral. A história do Império Romano, a história da África, tu estudou um pouco sobre história bíblica, inclusive. E isso ajudou muito, porque quando eu começo a ter assim, um confronto com esse pessoal, boa parte das ideias que eles traziam, assim, não por influência de terceiros, eu já sabia que não batia certo e que era um conjunto de equívocos, então isso nunca me abalou. Agora, há um texto muito forte que me fez aprofundar-me mais nisso. Que na verdade ele não é o texto de 1 de Pedro, chama que abrir partilhar convosco. Ele é o texto de Eclesiastes capítulo 1. Eu vou ler o texto de Eclesiastes capítulo 1. O versículo-chave é o versículo 13, mas eu vou ler o capítulo. Acho que nós temos tempo para que consigam perceber a ideia. O texto diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 1. Eu estou lendo a Almeida Corrigida Fiel. Tá? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe. Apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Aí vem a entrada para a parte central da ideia que eu quero construir. Há alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo.
já foi nos séculos passados, de forma já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Esse versículo é muito forte, porque Salomão, ele primeiro apresenta aqui um conjunto de informação que ele tem o propósito de abrir-nos a visão sobre, primeiro, a natureza do que nós vivemos enquanto seres humanos, e depois ele coloca aqui a questão muito forte de que de nada nos vale viver com ansiedade, porque o que nós estamos vivendo agora já aconteceu em algum momento, tá? Nós não somos especiais no sentido de estamos agora a desbravar a história, não. Tudo que acontece agora já aconteceu em algum lugar, de alguma outra forma, e o que vier a acontecer já terá acontecido também em algum outro tempo. E no versículo 3 ele fala o seguinte: olha, eu apliquei o meu coração a esquadrinhar essas todas as coisas, a estudar essas todas as coisas, e ele afirma o seguinte: esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela se exercitar. A consciência o entendimento que eu obtive deste versículo em particular é que, assim, Deus colocou a natureza e o universo do jeito que estão para que nós estudemos. Deus tem prazer em que nós estudemos o mundo visível. Deus tem prazer que nós estudemos as coisas que Ele criou. Ele quer, a tarefa é chata, sim, é chata. E Salomão assumiu que é chata, é enfadonha a tarefa. Mas Deus quer que nós nos exercitemos nisso enquanto nós vivemos. Então, depois que eu li isso, e já, claro, eu estava fazendo uma sequência de leitura, e você lê primeiro em Reis, que Salomão conhecia, assim, a grosso modo, toda a zoologia da altura. Ele diz no texto dele que ele conhecia todos os animais daquela altura, conhecia os peixes e tudo mais. Ou seja, Salomão conhecia toda a zoologia daquela altura. Eu digo a grosso modo, claramente, né? Então, eu quando olhei para esse texto, percebi que a Bíblia, ela na verdade tem muita informação científica, e eu quando lido com uma informação científica nas escrituras, eu não posso a princípio rejeitá-la a pretexto de que não seja essa a intenção da Bíblia, discutir assuntos científicos. Isso foi abrindo a minha visão, e boa parte do que nós vamos discutir aqui hoje vai ser consequência dessas análises que foram feitas debaixo desse pressuposto, ou seja, eu assumi... Dizes que a Bíblia tem várias verdades científicas ou algumas? Queres dizer mesmo várias? Não, várias, quero dizer várias. Várias. Por exemplo, no texto que nós lemos agora tem um ciclo hídrico. Sim, a Bíblia, no livro de Jó, você tem ciclo hídrico, tem ciclo hidrológico. Um é citado no livro de Eclesiastes, que nós lemos agora, e o outro é citado no livro de Jó. Jó, por exemplo, fala o seguinte: olha, o sol brilha, a água sobe para o céu. Claro, ele não fala evaporação, não usa esse texto, mas ele apresenta exatamente que o sol irradia, a água evapora, vai para as nuvens, depois volta a descer como chuva. É o que temos hoje. Sim, isso é o ciclo hidrológico. E isso que o Salomão falou é o ciclo hídrico. É que todos os rios fluem para o mar. Todos os rios fluem para o mar. O que acontece no pior dos casos, quando você identifica, tem um rio aí que não flui para o mar. Provavelmente porque ele encontrou uma bacia, ok? E lá foi criando depósito de água e formou os lagos, alguma coisa assim. Mas os rios correm todos rumo ao mar. Ou rumo a um outro rio que vai afluir no mar. Isso é o que acontece na natureza. Tipo, você pode procurar, estudar hidrologia, você vai perceber que é isso. Infelizmente, muitos crentes estão desinteressados em conhecer a ciência. Sim. Hoje por hoje, e eu acho que isso é um problema muito sério. Eu particularmente já tive vários debates. Na verdade, debates científicos ou teleológicos mal sucedidos, para mim, foram mais com crentes do que com descrentes. E não que os crentes tenham... não que o debate tenha sido mal sucedido porque os crentes venceram na argumentação. Não, é porque os crentes partem do pressuposto que a Bíblia não tem interesses de falar de assuntos científicos. Então, assumem ou olham para os aspectos científicos ou afirmações científicas da Bíblia com alguma leviandade. Eu costumo dizer o seguinte:
A Bíblia não é um manual de ciências. Ok, nós podemos assumir isso. Entretanto, a Bíblia tem afirmações científicas muito forte mesmo. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então essas afirmações científicas têm que estar certas, porque se não estiverem certas, isso compromete, inclusive. E graças a Deus, assim, graças a Deus, eu não sei se eu diria graças a Deus como no sentido de termos sido salvos, tá? Por vezes nós falamos de graças a Deus porque, pô, era para dar errado e deu certo. Mas não é nesse sentido. O que acontece é que as informações científicas, as afirmações científicas que constam na Bíblia, elas com o passar do tempo vão sendo verificadas como sendo verdadeiras. Tá? Em relação ao texto que eu mencionei, 1 Pedro 3,15, o que é que lhe tinha a dizer, por exemplo, acerca faz alguma relação com esse texto e a apologética, apologia? Sim, a ideia de Pedro, na verdade, é exatamente essa. A ideia de Pedro e a ideia do escritor aos Hebreus, quando define fé, é exatamente essa. A ideia da Bíblia não é que nós tenhamos uma fé que signifique superstição simplesmente. Quando eu digo superstição, estou dizendo a questão metafísica da fé. A nossa fé, ela é também filosófica e ela é também filosófica. Em que sentido? Quando nós olhamos para a ideia bíblica da origem da fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir de Deus. O que significa que a fé resulta de um conhecimento. Certo. Então, a Bíblia não é um manual que estimula que a nossa fé seja baseada apenas em superstição. Então, a ideia de Pedro aí é exatamente essa. Quando você tem que ter argumentos suficientes para provar ou para contra-argumentar ou para responder àqueles que te perguntem sobre a razão da vossa esperança. E quando você pensa na razão da vossa esperança, você vai pensar assim, pô, o que é que nós como crentes esperamos? Nós estamos, como Paulo falou, a nossa esperança está na vinda de Cristo, na ressurreição. Porque a ressurreição é o portal, é o último ato que nos dará acesso à glorificação. Então, quando a Bíblia nos fala sobre a razão da nossa esperança, alguém que vive uma vida não olhando para o mundo em que vive, no sentido, vive a vida como peregrino e forasteiro, como a Bíblia nos recomenda que vivamos, vai ser sempre confrontado sobre a legitimidade dessa vida, ou seja, a legitimidade desse pensamento. Você vai ter que ter capacidade para argumentar o quão legítimo é, o quão faz sentido você não viver preso ao que o mundo está apresenta. E isso faz uma conexão muito direta com o que Pedro fala, né? E o que é definido como fé, firme fundamento. A ideia da fé como firme, enquanto firme fundamento, não é simplesmente uma versão, nós às vezes pensamos assim, firme fundamento no sentido um caboclo, sei lá, só um alicerce. Não é isso, isso também tem um sentido argumentativo muito forte. Você tem que ter argumentação sobre aquilo que você afirma. Você tem que ter argumentação sobre aquilo no que você crê. Você tem que ser capaz de explicar que você crê em um Deus e que esse Deus, ou que você tem evidências científicas, evidências suficientes, tá? Ainda não vamos falar de científica. Você tem que ter evidências suficientes para a racionalidade da tua fé. Okay? Porque a nossa fé não é irracional e por vezes nós, por falta de argumento, achamos que é muito lógico e é muito científico que alguém diga que a fé cristã não tem razão de ser. Normalmente você olha para alguém, um ateu, um afrocrata, ou o que seja, falando sobre a fé cristã e falar que não tem razão de ser. Sei lá, eu conheço pessoas que praticam religiões oriundas ou têm práticas religiosas oriundas do hinduísmo. Conheço pessoas assim. E é muito normal que você as ouça falando que a fé cristã é um subterfúgio para a ignorância. Você tem que ter argumento para provar isso, refutar isso. E normalmente os cristãos, e nisso eu dou razão para essa ala, é que normalmente os cristãos, por falta de profundidade no conhecimento bíblico e por olharmos para a Bíblia com algumas lentes, filtramos certas verdades. Então nós nos tornamos inaptos para explicar essas questões. Mas eu, Rodrigues, tenho 100% de convicção de que Deus tinha total intenção, ou tem total intenção, de que nós tenhamos esclarecimento sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez e das evidências que provam que o que Ele nos disse é verdade. Tá? E então, isso é o link que eu faço com o que Pedro diz. Tá? Eu pessoalmente relaciono esse texto, ou seja, eu
eu passei a entender esse texto bem depois de me interessar com os assuntos da apologia cristã. Isso em função do círculo que eu estava rodeado na altura na universidade também. Ouvia muitas discussões entre crentes e ateus. E na altura ainda era novo convertido. E isso me levou a uma certa curiosidade em estudar e me aprofundar um pouquinho mais sobre a apologética cristã. E foi muito bom, foi muito bom. Acho que Deus utilizou esse momento, esse contexto de discussão entre cristãos e ateus para me levar a me aprofundar um pouquinho mais em fé, lógica, filosofia e essa coisa de apologética. Okay? Então, quanto a mim, só percebi o texto de 1 Pedro 3,15 como um convite para a apologética cristã mais tarde. E só fez um casamento perfeito. Agora, tu falaste, por exemplo, de Deus, né? Sim. Antes mesmo de nós entrarmos naquilo que é o nosso assunto, das provas da existência de Deus, do ponto de vista da teleologia, como é que tu defines Deus? Porque, a bem da verdade, nós sabemos que muitos afirmam que Deus é o universo, Deus somos nós, Deus é a força, assim, do universo, Deus. Há muitas definições à volta do mundo sobre Deus. Como é que tu defines Deus, antes mesmo de nós falarmos das evidências teleológicas para a existência de Deus? Se nós estivéssemos aqui a definir uma divindade, assim, vai lá, se estivéssemos a definir o Zambe enquanto uma divindade da mitologia africana, ou tivéssemos que definir Zeus, alguma coisa, seria muito fácil, tá? Porque nós sabemos que são seres finitos e não é o Deus criador de todas as coisas. Tá? Mas quando a gente define a questão, quando nós definimos Deus, o meu Deus, Jeová, é muito difícil, na verdade é impossível defini-lo porque ele é infinito. Então, eu consigo dar ideias para que conduza filosoficamente o pensamento de alguém a pensar em que ele é. Primeiro, para mim, eu não digo isso porque leio, eu digo isso porque sei. Deus é o Criador de todas as coisas. Se para nós for difícil crer que Ele é Criador das coisas invisíveis, nós temos evidências, conheço evidências claras de que Ele criou todas as coisas visíveis. Então, Deus para mim representa não uma força, mas é um ser, porque Ele é relacionável. Diferente das outras religiões, outras matrizes de pensamento religioso que associam Deus a uma energia, alguma coisa. Deus não é uma energia, mas Deus tem poder que a gente entende um poder como sendo uma energia, uma força capaz para fazer alguma coisa transcendental. Nós entendemos que Deus ele tem poder para todas as coisas fazer. Então, Deus é esse ser onipotente, onipresente, onisciente, completo em si mesmo, alguém que não precisa de mim, nem precisa do que criou para existir. É assim que eu entendo e conheço Deus e podia definir. Agora, se você achar insuficiente a minha definição, quer dizer que eu defini corretamente, porque não é possível definir de maneira concreta Deus. Tá? Okay. Agora entrando... digo você que nos assiste. Entrando diretamente para o nosso tópico, vamos já aqui a desenvolver um pouquinho. O que são argumentos teleológicos? Estamos a falar, sabemos que os cristãos, ou a classe da cristandade no geral, usam por aí 4 a 5 argumentos para comprovarem a existência de Deus. Mas em função da sua extensão, nós aqui, para o dia de hoje, vamos nos focar no argumento teleológico. O que é argumento teleológico para provar a existência de Deus? Boa, perfeito. Assim, primeiro, a palavra teleológico, ela é junção de 2 palavras gregas, teleos, e o logos, que é conhecimento. Né? A primeira palavra, ela significa propósito, fim, ok? Propósito das coisas em si.
E logos é conhecimento. Então, argumentos teleológicos são argumentos que lidam com o propósito das coisas visíveis, e esse propósito das coisas visíveis vai indicar, então, que nada com um propósito é criado pelo nada, do nada para nada. E essa última frase, esse último excerto do meu pensamento anterior, ele é redundante pelo fato de que quando a gente assume que tudo que existe tem um propósito, então nós já sabemos. Se você assumir que tudo que existe tem um propósito, não pode ter surgido do nada, ok? Tudo que tem um propósito foi criado por um proponente. E esse propósito não é inerente, é intrínseco à coisa, mas não foi... Tudo que surge tem um propósito. Sim, tudo que existe. Isso é uma premissa ou... Boa questão. Mas deixa primeiro consolidar aqui a definição para quem nos ouve. Depois podemos aprofundar isso do ponto de vista filosófico. O que é que acontece? A ideia básica é a seguinte: tu tens essa garrafa d'água aqui, ok? E essa garrafa d'água tem um propósito específico, ok? A garrafa d'água aqui tem um propósito específico. Essa sim é a minha sede. O fato dessa garrafa d'água ter um propósito implica que foi criada por um proponente. Alguém propõe ela, alguém criou ela e deu esse propósito a ela. As coisas que têm propósito não surgem do caos. Eu estava a pronunciar chaos. Do caos, assim, né? Caos é isso? Caos. Sim, caos em português. Obrigado, sim. As coisas que têm um propósito, elas não surgem do caos. Então, as premissas que nós assumimos aqui para construir a fundamentação teleológica é, primeiro, todas as coisas têm um propósito. E isso é inerente ao princípio da utilidade que nós observamos na natureza. E isso é uma premissa interessante porque, por exemplo, o universo tem um grau de afinação, ok? Que qualquer coisa que existe no universo, se houvesse alguma alteração nas variáveis básicas, uma que fosse, não aconteceria, não surgiria. O próprio universo? O próprio universo, inclusive. O universo, a vida. Nós podemos pensar nisso. Podemos fazer aqui dois raciocínios. Ou fazer uma indução, ou fazer uma dedução. Ou seja, dependendo de qual seja o raciocínio mais fácil, nós podemos partir das coisas pequenas para presumir o todo, ou podemos partir das coisas do universo como um todo e depois presumir as coisas dentro dele. E o que acontece? Aqui, pegando a tua questão, a ideia de que tudo que tem um propósito foi criado por um proponente é uma premissa. É uma premissa e é verdadeira em si mesma. E vamos lá tentar ver o princípio de validade dessa premissa. E é interessante porque, assim, você precisa garantir que as tuas premissas sejam válidas logicamente para que a tua conclusão não seja comprometida. Exatamente. Então nós vamos gastar o tempo que for necessário para mostrar que essa premissa é verdadeira, ok? E depois para que as conclusões que sejam baseadas nela não sejam comprometidas. Então vamos lá. Como é que a gente sabe que tudo que foi criado, tudo que tem um propósito foi criado por um proponente? Ok, vamos pensar nas coisas pequenas, que são as coisas que nós conhecemos, ok? Aqui é mais fácil usar a indução. Se você pensar em alguma coisa que existe, vamos lá pensar, relógio tem um propósito. É permitir que você controle horas. E foi criado. E foi criado para esse propósito. O propósito que eu observo no relógio não é um propósito que é simplesmente baseado na utilidade que eu dou a ele, mas é um propósito que é inerente à existência dele. Ok? Então, se nós olharmos para... Vamos pegar uma outra coisa, telefone. Ok? O telefone tem um design, nós observamos um propósito no design. Nós utilizamos o telemóvel, surgiu em princípio para facilitar comunicações. E nós fazemos isso. E nós sabemos que o telemóvel foi criado. Espera aí, então nós estamos a dizer que existem... É lógico, é verdadeiro, é logicamente verdadeira a ideia de que as coisas com propósito foram criadas por um proponente. E atenção a esse detalhe. O propósito do relógio não é o relógio quem definiu, ok? Certo. É quem criou o relógio que define esse propósito. Agora, quem vai utilizar o relógio
pode desvirtuar a utilidade do relógio, mas quem criou o relógio criou com propósito. E, por favor, Gabriel, guarde isso, porque isso é muito importante para questões teológicas mais profundas, ok? É muito importante essa ideia, essa premissa. Então, quando a gente pega de maneira macro, nós pensamos assim, olha, o Sol que existe, ele cumpre um propósito muito específico. Por exemplo, se não existe o Sol, não existiria a vida. Okay? A vida que nós conhecemos hoje não existiria se não tivesse o Sol. Então, se o Sol tem um propósito, nós já sabemos que todas as coisas criadas têm um propósito, e o Sol tem um propósito, logo o Sol foi criado. Certo? Se nós pensarmos aqui, os rios eles irrigam a Terra, permitem que haja vida na Terra fora o Sol, né? Mas você tem uma composição de fatores, na verdade, que vão permitir que haja assim, habitabilidade no planeta Terra, ok? Você vai pegar os rios, você percebe que os rios cumprem um propósito. As águas, por exemplo, vamos lá pensar, os rios derivam, nós podemos pensar assim, os rios derivam dos lençóis de águas, né, que geram as fontes, as nascentes, e depois vão escorrer formando os rios. E dos rios vêm os lagos e tudo mais. Os grandes depósitos alimentares e o resto. Essa coisa toda aqui vem só porque existe rio, ok? Até os mosquitos foram criados para um propósito. Sim, há uma questão, e isso é importante para os que estão sabendo. A ideia de que você não saiba o propósito de alguma coisa não quer dizer que a coisa não tenha propósito. Ok. Existem coisas que eu não conheço o propósito. E tenho que ser honesto, eu não conheço o propósito de tudo do universo. Ok? Mas isso não quer dizer que não tenha um propósito. Eu não posso utilizar o argumento da ignorância para dizer que alguma coisa não é porque simplesmente eu não conheço. Espera aí, provavelmente tem um biólogo que estuda ecossistemas e sabe o papel do equilíbrio, o papel do mosquito no equilíbrio dos ecossistemas. Talvez saiba, eu não conheço, mas provavelmente alguém da área de biologia, zoologia, saiba disso. Alguém que seja especializado em insectos, por exemplo. Então, essa é a ideia que deve ser construída por trás. Quando nós olhamos assim, tudo o que existe hoje tem um propósito claro, e nós conseguimos observar o propósito dela. O Sol, a Lua, as estrelas, as nuvens têm um propósito. Então, tudo isso dá-nos a ideia de que, se nós pensarmos na premissa que nós estabelecemos, como tudo tem propósito, ou como essas coisas têm propósito, quer dizer que elas foram criadas. E depois você já pergunta, foram criadas por quem? Certo. Tá. E aqui surge um outro ponto, e eu me lembro de uma aula do professor Adalto Lourenço, infelizmente morreu no ano passado ao princípio desse ano, já esqueci a data inclusive, mas deve ser no final do ano passado, o professor Adalto Lourenço morreu. Numa das suas aulas ele disse o seguinte, a filosofia elabora questões. Aulas, digo palestra, tá? Porque a experiência dele eram aulas magnas. A filosofia elabora questões, a ciência ela investiga e traz evidência. Só que não é a ciência que responde, é a teologia que responde. As questões inerentes ao universo, a resposta vem da teologia. Inclusive os cientistas mais ignorantes que existem... Foi um professor cristão? Sim, Adalto Lourenço, ele tem um... Tu concordas necessariamente com a frase? Qual é a razão que te faz concordar com a frase do professor? Porque é uma afirmação muito forte. Bom, primeiro, todo mundo que nos assiste, eu recomendo que faça uma maratona das palestras do professor Adalto Lourenço. Aproveita e faça também uma maratona do professor Dr. Marcos Eberlin. Dr. Marcos Eberlin é um cientista brasileiro que ele é, se não a maior autoridade em espectrometria de massa da América Latina. Ele é cristão. O professor Adalto Lourenço, ele era físico, né? Física e matemática, eu já nem sei, porque ele, assim, eu conheci o currículo dele até um ponto, só que depois ele trabalhou com muita coisa, e o que eu sei dele é que era físico, mas trabalhou com muita coisa mesmo, e também era cristão. Tem outros nomes vivos, tem o professor Tarso Licurgo, que é um filósofo, tem um professor, esse cara é fantástico, ele é professor, ou já aposentado na Universidade de Oxford, ele é matemático, John Lennox. Lennox. Sim, é matemático, John Lennox. Ele é muito interessante, ele tem um livro muito, muito interessante sobre, em torno dessas discussões. Acho que o título em português acho que é Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Acho que essa é a tradução do livro dele em português. Então,
leiam um pouco. Mas voltando aqui para essa questão, por que eu aceito, concordo com essa afirmação? Porque assim, se nós aplicarmos todos os métodos científicos para investigar as questões inerentes à origem do universo, ou o facto dele ter sido criado ou não, o que a ciência nos poderá apresentar são evidências sobre problemas científicos ou perguntas científicas, ok? A conclusão em torno de quem criou não é uma conclusão científica, porque a ciência não se propõe a estudar questões que não são materiais. E, como eu já disse no princípio, Deus não é material. Então, todo cientista que afirmar que Deus não existe, isso não é uma afirmação científica, é uma afirmação do cientista. Okay? Isso é algo importante também dizer. O cientista nem tudo que o cientista fala é coisa científica. Isso pode ser assim, uma afirmação do cientista e não uma afirmação científica. Tanto a afirmação que Deus existe, quanto a afirmação que Deus não existe, não são científicas. Ok? Isso é algo importante por se dizer. São afirmações religiosas, sim, afirmações teológicas, sim. Só que não ser científico não pressupõe irracionalidade. Isso é um outro aspecto. Exato, porque muita gente confunde e pensa que as únicas verdades válidas são verdades científicas. Nós temos variedíssimos tipos de verdades, né? Verdades históricas que podem não ser necessariamente comprovadas cientificamente. Sim. E outros tipos de verdades. E é exatamente isso, Pessoal, o ateu é um argumento, é com base num argumento. Ele pode apresentar evidências científicas do ateísmo dele. Entretanto, a conclusão de que Deus não existe, ou que não existam divindades, é uma conclusão religiosa, ou seja, o ateu é religioso, tá? Sim. Essa é outra afirmação. Sim. É religioso no sentido de ter uma crença. É exatamente isso. Você precisa, e na verdade você precisa de muita crença para contrapor. De todas as crenças que existem, eu penso que a crença mais racional é a crença teísta, e particularmente a crença teísta cristã, que herda a crença teísta judaica. Por que acontece? O nível de detalhe que o Deus da Bíblia fala sobre a obra dele, vamos lá pensar a suposta obra dele, o universo, é observado na criação, e só quem criou tem aquele nível de detalhe. Deus fala sobre as profundezas do oceano, Deus fala sobre... Lemos agora no livro de Eclesiastes as voltas que o sol dá, o ciclo dos ventos. Você precisa ter criado tudo isso para saber esse detalhe e colocar no teu livro. Tem detalhes que, assim, um amador, alguém que viu a tua casa por fora não sabe, não tem como saber. Mas quem criou conhece esses detalhes. Só quem criou é capaz de fazer isso. Tá? E nós podemos aqui avançar alguns, por exemplo. Estavas a responder a pergunta, e quem criou as coisas? Exato. E quem criou? Então, você vai para a ciência, você investiga sobre a origem do universo, e você recolhe um monte de evidências da biologia, química, física, cosmologia e o que for, e você tem as evidências na mão, ok? Tem evidência na mesa. E você vai pensar assim, essas evidências me estão dizendo que tudo isso que existe tem rastros de inteligência. E o universo tem rastros de inteligência, sim. Existe inteligência na irracionalidade dos animais. Quando nós classificamos os animais como sendo irracionais, não quer dizer que eles especificamente sejam irracionais. Não, só que eles não têm uma razão como a nossa, ok? Nós não podemos assumir que eles utilizem os processos complexos de raciocínio que nós utilizamos. Não, eles não fazem isso. Okay? Ele tem uma inteligência mais mecânica do que a nossa, que é mais criativa. Mas a existência dos animais pressupõe uma inteligência muito refinada. A diversidade das espécies pressupõe uma inteligência muito refinada. Então você chega e coloca tudo isso na mesa, você pensa, poxa, isso surgiu do acaso? Com base em afirmações científicas, dá para concluir? Não dá para concluir. Conclui-se que ordem não vem do caos. A ideia de que ordem vem do caos é anticientífica. Se você observar um cientista, qual quer dizer que surgiu ordem do caos, ele não fala isso com pressupostos científicos, não tem argumentação científica suficiente para fortalecer essa afirmação. Os sistemas desordenados, segundo a segunda lei da termodinâmica, que é uma das leis mais fortes, princípio de entropia, o que acontece é o seguinte, as desordens nos sistemas
elas aumentam. Com o tempo, a desordem é proporcional ao tempo. Então, se você tem um sistema desordenado agora, daqui a 1000 anos vai estar mais desordenado ainda. Não sei se conseguiu pegar a ideia. Você não sai da desordem para a ordem. Você sai da desordem para uma desordem pior. Ok? Então, se você pensar assim, olha, tudo isso surgiu aleatoriamente, é um problemão, porque o que você diz que surgiu aleatoriamente é devidamente organizado. Você troca alguma coisa no sequenciamento genético, você já não tem um homem, você tem alguma outra pessoa. Ou seja, se fosse aleatório, as coisas estariam mais desorganizadas agora. Sim, sim. Que... Eu e você não estaríamos tendo essa conversa. Se fosse aleatório, eu e você não estaríamos tendo essa conversa. Exatamente porque a articulação, para que o cérebro processe uma língua, é um processo muito complexo para ter surgido aleatoriamente. O mais provável é que nós sejamos agora uma versão mais desorganizada de algo ainda mais organizado. Percebe? E não que nós sejamos uma versão muito organizada de algo desorganizado. Não, nós somos uma versão mais desorganizada de algo que era muito mais organizado. Então, quando você pensa que cientificamente você não tem escapatória para afirmar que tudo isso que existe veio do caos, a pergunta é, pô, se não veio do caos, alguém deve ter feito, porque inteligência é feito por inteligência. Agora, a afirmação de que de quem fez isso é Deus ou foram os ETs, já é uma outra conversa. E é aqui que surge a questão teológica. Porque assim, você observa exato. Como... A questão mesmo é como relacionar a prova teleológica, o argumento teleológico, com a existência de Deus. E já estávamos chegando lá, estávamos no final. Então vamos lá, pega assim, você chegou e percebeu que assim, pô, tudo isso me diz que alguém criou. Eu cientificamente posso dizer que assim, é uma inteligência que gerou isso. Eu não posso dizer que é Jeová, cientificamente. Mas agora eu tenho a Bíblia. É que eu vou para a Bíblia e observo que o que Jeová falou sobre esse universo é o que ele é. O que qualquer outra divindade falou sobre esse universo falha. Aliás, não temos algum outro livro religioso que tinha um grau de detalhe e assim, assertividade sobre o universo, tal como a Bíblia tem. Não temos um outro. Qual é a conclusão óbvia? Se alguém criou e se é uma inteligência transcendente fora desse universo, não é um ET. Pode ser um ET no sentido literal da palavra, que é um extraterrestre, ou seja, alguém que não está confinado à Terra. Nesse sentido pode ser, tá? Mas não é um ET no sentido, como é que eu diria, de ficção científica. Mas o que nós sabemos é que o Deus da Bíblia é aquele que define o universo como nenhuma outra divindade define. Então, é uma conclusão muito racional e de humilhação, na verdade. E por isso, o texto de Paulo, em Romanos capítulo 1, que todo mundo é inexcusável com relação a saber que Deus existe ou não, todo mundo é inexcusável. Porque quando você observa que o mundo foi criado e você tem a Bíblia, e você percebe, se você, por exemplo, vamos lá, quem chega a esse nível de conhecimento sobre as evidências científicas é alguém muito entendido. Se você chega a esse nível de esclarecimento sobre as evidências científicas e lê a Bíblia e não se rende, mas é mesmo render-se. Okay. Não se rende à verdade de que Deus criou as coisas. É mais uma questão de rebeldia do que uma questão de falta de evidências para que você creia na verdade bíblica. Porque o que a Bíblia apresenta do ponto de vista da narrativa sobre o que é o universo e o que a ciência fala sobre o que é o universo é totalmente condizente. Faz um afinamento assim terrível. Eu te falei agora do ciclo hidrológico e do ciclo hídrico. Vê, por exemplo, a Bíblia fala que Deus colocou limite nas águas do mar para que as águas não transpassassem o seu manto. Okay. E nisso há mais água no planeta Terra do que a própria Terra. Certo? E isso, esse texto que você falou agora, essa afirmação que você fez agora, ela é confirmada por um outro texto de Pedro. Ele fala que, nós falamos aqui, vamos a Pedro e Gênesis. Pedro fala que o mundo foi tirado da água. Ok? A Bíblia fala, no livro de Gênesis, que a porção, a terra, esse lugar em que nós estamos, a terra seca, ela veio das águas, emergiu das águas. E que a Bíblia fala que Deus, das águas que existiam, as águas primordiais, ele fez a separação, né, das águas que constituíram o firmamento, deixou a água de baixo, que chamou oceanos ou mares, né?
E dessas águas ele que tirou a parte seca. Se você fazer um estudo do universo, existe predominância de água no universo. Se você fazer um estudo da Terra, por exemplo, você vai perceber que o elemento mais predominante na Terra é água. E faz sentido com a narrativa bíblica, porque a narrativa bíblica fala que no princípio tudo era água. O universo partiu de um elemento primário que é água. Então, é muito estranho. Você precisa ter muita arrogância. E não é, pessoal, não é ter muita inteligência, pessoal particularmente cristão. Não observem como muito inteligente quem olha para todas essas evidências e fala que a Bíblia é só mais um livro, um manual esclavagista ou alguma coisa assim, que foi escrita com a intenção de, por homens, com a intenção de... Não faz sentido nenhum. Você precisa ter muita arrogância e ter algum déficit também de inteligência para que você olhe para toda a evidência bíblica e diga, poxa, isso aqui é conto de fada, é a história da carochinha. Não. É muita... E nós podemos falar de mais coisas, por exemplo. Podemos falar de mais e mais coisas. Antes de avançarmos, fez menção do texto de Romanos 1. Sim. Também queria mesmo fazer essa pergunta. Será que Romanos 1, os versos 19, 20 e 21, será que é um convite que o Paulo estava a fazer para essa defesa da teleologia? Será que tu entendes esse texto como sendo uma prova teleológica que Paulo estava a procurar fazer no texto de Romanos, capítulo 1, versos 19 a 21? Olha, é o seguinte, para que a gente não faça, vamos lá, inferência, silogismo, vamos colocar do seguinte modo. A mensagem de Paulo, ela no texto de Romanos, ela é muito forte, porque ela nos comunica o seguinte: ninguém que observa o universo visível, ele não reconhece a existência de um ser transcendental. E Paulo vai mais profundo. Paulo fala que, na verdade, os que assim não o fazem, não é porque não perceberam a existência desse ser, mas porque foram rebeldes. Por isso é que Paulo fala da consequência, que depois eles vão ser entregues às suas paixões, Deus entregou a imoralidade. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, o universo é uma caixa tão forte de evidências que é impossível você olhar para o universo como existe e não ver, não perceber que alguém criou tudo isso e que não foi você e que não é alguém parecido a você, ok? Então, todo mundo que não se rende à existência desse Criador é alguém que simplesmente rebela-se contra o que a própria consciência lhe prega. E atenção, há um conceito muito interessante que Deus colocou no universo. Deus não colocou simplesmente inteligência na criação e inteligência no ser humano. Deus colocou inteligibilidade no universo. O que é inteligibilidade? Inteligibilidade é a característica inerente às coisas que permite que elas sejam estudadas. Então, a inteligibilidade é você olhar para a natureza é estudável. Okay? Você olha para o balançar das folhas de uma árvore, você consegue estudar aquilo, perceber o que está a passar por trás. E vê algo mais interessante. Salomão falou que Deus fez tudo isso para que nós estudássemos. Nós lemos agora. Ou seja, o universo é inteligível e mesmo antes da ciência moderna assumir isso, porque isso é um pressuposto para a ciência. Não existe ciência se não existir inteligibilidade no universo. E se nós pensarmos nesse sentido e pensar que coisas inteligíveis ou inteligências são geradas por uma inteligência superior, só isso por si mesmo já é um caminho para afirmar que existe uma inteligência transcendental e que existe uma divindade por trás de tudo que foi criado. Porque então, o que Paulo está a dizer é isso aí, né? Tudo na natureza tem um propósito, tem um afinamento, tem uma beleza que nos mostra que não é sobre o acaso. Ninguém acorda de manhã, olha para o céu do sábado, ouve o som das aves a cantar, vê o balançar das árvores. Depois de uma sexta-feira chuvosa, por exemplo, o céu fica aquele claro, azul claro, bonito, com pequenas nuvens brancas aí, só nos protegerem da radiação. Ninguém olha para aquilo e fala fogo, isso surgiu do nada. Não tem como. É que não tem como. Você precisa ser muito rebelde, muito cético, inclusive, muito frio, para perceber que uma obra de arte como essa surgiu do nada. Ninguém olha para a paisagem de uma cascata. Ninguém olha para a beleza da diversidade das aves
Ninguém olha, ninguém consegue olhar para como as aves se deslocam em função dos ventos. Você sabia que os animais têm detetores naturais de catástrofes? Isso é novo para mim. Os animais têm. Os animais sentem a vibração do solo e percebem se vai acontecer uma catástrofe ou não. As aves percebem a tempestade antes de nós percebermos e deslocam-se para um lugar seguro. Tanto que se você observar um bando de aves saindo de um ponto para outro, vá para o ponto em que elas vão porque é o ponto seguro. Se tiver vibrações sísmicas, o lugar para o qual os animais forem elefantes. Os elefantes têm detetores naturais de sismos. Então, é impossível você olhar para tudo isso e dizer que isso não tem propósito, foi criado ao acaso, ninguém criou. Então, Paulo está falando sobre tudo isso. Como é que você vai perceber que as civilizações anteriores sobreviveram? Exatamente por conta dos sensores naturais que existiam. Como é que anteriormente existiam regiões não habitadas e parecia que não eram habitadas alcálias, hoje tornaram-se habitadas e tem sempre desastres naturais, porque era cíclico e as pessoas daquela altura sabiam que ali teria aquilo. As que sobreviveram por via desses detetores naturais, alguns deles, elas evitaram aquelas regiões. Você precisa ser muito teimoso para que você não olhe para a natureza e perceba a essência de um Criador. Você percebe, por exemplo, que historicamente o debate pré-socrático não era se existia Deus ou não. O debate pré-socrático é onde estava a divindade e quem era a divindade. Era alguma coisa perto disso. Então você vai perceber que o pessoal, esse ser que criou é alguma coisa que deve estar diluído na criação. O pessoal que vai crer, não, o ser que criou é alguma coisa que não pode estar dentro dela, é superior a ela e está fora dela. E daí vai, né? O debate filosófico não era exatamente sobre se existe um criador ou não. Não, era quem criou. Qual era a natureza do ser que criou. Mas todo mundo sabia que era alguém transcendente. Hoje por hoje, e eu percebo que isso é muita consequência do iluminismo, tirou-se essa herança teológica natural, okay? Porque não é uma herança teológica forçada. E as pessoas têm que entender isso. A ideia de que existe um Deus não é uma herança teológica forçada da escravatura. Isso é mentira. Quem te diz que crê que existe um Deus e é o Deus que os cristãos creem, é uma herança do colonialismo. Isso é uma mentira tremenda. A história da existência de Deus é anterior ao cristianismo. É anterior ao cristianismo. A existência de divindades é anterior ao cristianismo. E nós temos isso bem documentado. Então, porque as civilizações antigas sempre se preocuparam nessa questão da existência de Deus e não era muito debate, conforme tu bem disseste. O problema na antiguidade era quem era o Deus supremo. Não era se existe Deus ou não. E as civilizações divergiam nisso. E nesse ponto a Bíblia também praticamente faz a mesma apresentação. Sim. Né? Tanto é que no primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, apresenta já o Deus, Sim. Não no sentido de provar. Diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, apresentando Deus. Exatamente isso. Então, o debate da não existência de Deus, ou de um Criador, ou de seres transcendentais, é uma herança maldita que essa geração, a nossa geração, tem de lidar porque recebeu do iluminismo. É essa herança maldita que nós temos. Não é nenhum prestígio, não é nenhum raciocínio prestigioso você ser ateu. Não é, infelizmente. Mas só que hoje é visto com nobreza, tá? É ateu, é cientificamente bem conceituado, é inteligente e tudo mais. Não é. Não é isso. Tá? Não que a pessoa não seja inteligente pelo simples fato de ser ateu. Pô, existem ateus mais inteligentes do que eu, do ponto de vista biológico e tudo mais. Isso é tranquilo, tá? Mas não é esse o problema. O problema é tornar a conclusão ateísta científica e prestigiosa. A conclusão ateísta é religiosa, tal como a conclusão teísta é religiosa. Pessoal, está a ser uma conversa muito interessante. Temos aqui o nosso
convidado, matemático e engenheiro, Rodrigues Capenda. E como eu disse no princípio, este é um espaço para reflexão bíblica, teológica, filosófica e histórica. E creio que todo mundo consegue verificar essas 4 vertentes das reflexões que nós estamos a ter. Então, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que subscreva o nosso canal e compartilhe o vídeo. Ok, Rodrigues, nessa senda de argumentos teleológicos, ouve-se muito a expressão princípios antrópicos. O que é princípios antrópicos ou constantes antrópicas? Assim, Gabriel, argumentos antrópicos é um dos argumentos que existe, né, para fundamentar a questão da verdade lógica da existência de Deus. E esse argumento usa como pressuposto o planejamento. Ok? O que acontece? Nós temos uma área da ciência bem interessante hoje por hoje. E não é assim, na verdade, tão nova, só é muito desconhecida. E eu acho que eu conheci essa área da ciência há 2 anos. Que é o design inteligente. E conheci por conta do Dr. Mark Zuckerberg. Eu não sei se ele foi citado pelo professor Adalto Lourenço em alguma das suas palestras e eu fui buscar por ele, ou se me foi sugerido um vídeo dele e assim eu conheci. Mas o que acontece? A ideia desse argumento tal como é a estrutura de todo o pensamento teleológico. Eu vou só olhar para a razão da coisa. Mas isso parte do pressuposto das evidências de planejamento. Vamos lá pensar. Eu já havia enunciado a lei da termodinâmica. Né? Pensem assim. A segunda lei da termodinâmica é uma das leis mais fortes que existe. E é muito utilizada para falar sobre ordem de sistemas. Você tem o seguinte ponto. Se um sistema tem... Temos que pensar mesmo assim, pode ser científico, se um sistema ele tem um nível de energia inicial e esse sistema assim for real, o que acontece é que o nível de energia do sistema vai se desgastando ao longo do tempo. Ok? E depois você tem outra componente que é a questão que você pode pegar do ponto de vista de ordem e desordem. É que se você olhar para um sistema ordenado, o que acontece com o passar do tempo é que você vai ter desordem. Você não vai sair de um estado de maior ordem para um estado de desordem, de ordem para um estado de desordem. Quando você pensa nesses 2 pressupostos, ou nessas conclusões, ou raciocínios em torno das leis termodinâmicas, da segunda lei termodinâmica, você vai pensar no seguinte aspecto. Eu estou lidando com... Quando eu analiso o universo em seus detalhes, quando eu olho, por exemplo, a gravitação universal, eu olho o alinhamento das estrelas, eu olho, por exemplo, a posição da Lua, a distância da Lua com relação à Terra. Se a Lua estivesse mais longe, nós teríamos muitos problemas. Se estivesse mais perto, teríamos igualmente muitos problemas, principalmente com a questão das marés, porque as nossas marés são influenciadas pelo magnetismo da Lua. Se nós tivéssemos o Sol mais distante, a temperatura aqui seria terrível e o planeta seria inóspito por conta da baixa temperatura. Se nós tivéssemos aqui o Sol mais próximo, o planeta seria inóspito por conta da alta temperatura. Os planetas que estão na órbita do sistema solar, aqui no nosso sistema dentro da Via Láctea, né, que é a galáxia onde nós estamos, você olha para, por exemplo, o fato interessante do comportamento do planeta Marte com relação à Terra, que é um planeta que, devido ao seu campo gravitacional, ele desvia, ok? O seu campo gravitacional funciona como um aspirador, okay, de lixo que cairia para a Terra. Este é o Júpiter ou Marte? É o Júpiter, obrigado. Ele olha, assim, o campo gravitacional dele, ele age de maneiras a que nós tenhamos despiste de alguns detritos que entrariam na Terra e não entram. E se entram com uma velocidade, assim, detritos menores, que já não têm impacto, e boa parte deles, né, a maioria quase absoluta deles,
são desfeitos mesmo ainda pelo nosso campo magnético. Então entram aqui pedaços pequenos quando entram. Quando você olha para todo esse detalhe, você olha que a Terra tem um campo magnético que nos protege contra radiações de fora e protege-nos também, como já fiz referência agora, de que corpos estranhos entrem aqui. Tudo que existe, na verdade, tudo que existe, tem uma assinatura muito grande de planejamento, de ter sido planejado. E quando você olha para esse princípio de planejamento, você observa que é uma grande contraposição à ideia de que isso surgiu aleatoriamente. Na verdade, o que nós estamos aqui dizendo é o seguinte, para que todo mundo perceba. Quando nós discutimos, quando nós entramos para a argumentação de que a argumentação científica ou argumentação com evidências científicas de que o universo e a vida tenham sido planejados, ela é uma contra-argumentação à argumentação de que tudo surgiu do acaso. Então, estaremos a pensar nesse caso no Big Bang. Quando você olha para esse conjunto de evidências e o argumento que se pode construir em torno dele, você percebe, assim, isso foi planejado. Por exemplo, vamos lá pensar. Nós temos várias constantes no universo. Desculpa, tá? Os exemplos que acabou de mencionar são alguns dos exemplos de variantes antrópicos? Sim. Ok. Tá. O que acontece? Vamos lá verificar. Você tem algumas constantes matemáticas. Você tem, por exemplo, proporção áurea. A proporção áurea é o número de ouro. Você tem o π. Você tem é que nós manjamos, por exemplo, a questão da proporção áurea. A proporção áurea, ela é identificável geometricamente nas ondas do mar, no formato da nossa orelha, na distância entre a parte superior e inferior do nosso corpo, na distância entre o nosso ombro e a ponta do nosso médio, do dedo médio, da distância do nosso ombro oposto ao dedo médio e a metade e o resto do braço. É uma constante que se repete. Se você dividir essa distância, você vai ter exatamente o mesmo valor. Parece que são medidas que alguém que desenhou tudo isso utilizou para criar as coisas. Porque do caos não teria vindo, como assim, a sequência geométrica ou a constante matemática que define geometricamente o formato da tua orelha, da minha orelha, é a mesma que define o formato geométrico das ondas do mar. É a mesma que define o formato geométrico das conchas lá dos seres marinhos. É a mesma que define... Mas isso pode ser acho que pode ser uma coincidência. Aí está o ponto. É que coincidências não são constantes. É que isso é constante no universo. Esse é o problema. Só neste ponto, assim, falando do ponto geral. Quando a gente fala de constantes matemáticas do universo, você observa que é regular em quase tudo que existe. Okay? E boa parte daquilo no que não existe define, por exemplo, como o formato das pétalas das rosas crescem. Quando você olha para tudo isso, você percebe que alguém tem que ter criado isso. Não pode ter sido alcalias. Coincidências. Você colocou uma boa questão. Alguém pode dizer, pô, isso terá vindo de uma casa. Mas só o que acontece? Quando um evento tem várias repetições, a aleatoriedade desse evento é questionada. Se você pega um dado, tira 2, você lança 50 vezes, você vai tirando 2 a 50 vezes. Ou você lança 100 vezes, você vai tirando 2 a 100 vezes. A ideia de que isso acontece estocasticamente, de maneira aleatória, vai morrendo. Porque existe um grau de certeza de que, à medida que esses eventos vão se repetindo, você vai aumentando o grau de certeza de que esse valor é o valor que tinha que estar aí. E tinha que estar aí porque alguém definiu que tinha que estar aí. Então, a ideia do design, a ideia de que as coisas foram criadas e desenhadas previamente e funcionam conforme um modelo previamente pensado, é o princípio de base para a questão dos argumentos antrópicos. Então, os argumentos antrópicos eles vão lidar com a ideia de planejamento das coisas. Porque o que existe, conforme nós vemos, foi planejado.
E nós podemos pensar, por exemplo, vamos pensar que tudo houvesse sido criado de maneira aleatória. Tudo foi criado de maneira aleatória. Então, várias e múltiplas combinações infinitamente feitas chegaram ao estágio de ordem que nós temos agora. Ok? Só que o que acontece? Essa ordem que nós temos agora, ela, para o pleonasmo, é tão ordenada que quebra o princípio de que tudo isso foi criado por processos aleatórios. E nós podemos continuar. Vamos cortar. Podemos? Vocês ajustam aí, né? Tá. E nós podemos facilmente observar isso se nós observarmos do seguinte modo. Vamos assumir que toda essa ordem, vamos pensar que a ideia dos argumentos antrópicos do planejamento, ok? A ideia da ordem que nós temos aqui, na verdade é uma ideia equivocada. Vamos assumir assim. Que seja um equívoco pensar que essa entropia que nós observamos no universo, essa ordem que nós observamos no universo, ela seja uma pseudo-ordem ou que seja uma ordem que veio do caos. Ok? Perfeito. Primeiro ponto. Processos caóticos, eles quando param, se você simular um caos qualquer, quando eu falo simular um caos qualquer, pega uma batideira em tua casa, coloque, qualquer coisa, coloque líquidos na batideira, deixa a batideira aberta, a misturar, e imagine que aquilo aleatoriamente para em algum estágio. O estágio em que aquilo vai parar não vai ser um estágio de ordem. Exatamente porque, se você observar, por exemplo, alguma ordem qualquer, é porque essa ordem foi criada pelas pré-condições que você criou. Porque estamos a falar de batedeira, é algo que nós usamos para fins domésticos. Mas pense em um redemoinho, por exemplo. Olha, perfeito. É um exemplo perfeito. Obrigado. Pessoal, esqueçam a batedeira, tá? Pense em um redemoinho. O que acontece depois do redemoinho? O que você vê depois do redemoinho? Coisas serem limpadas. E quando ele para, as coisas ficam ordenadas? Não. Então, do caos não vem ordem. Todo e qualquer exemplo de processo caótico que nós temos hoje não gera ordem. Pense em um tsunami, é um processo caótico. Depois de algum tsunami, você vê ordem? Da gente. Tudo que está à frente, porque a ordem, ela não é algo que é subjetivo a tal perspectiva. A ordem, ela é perceptível por nossos processos biológicos normais de raciocínio. Todo mundo consegue detectar a ordem. Todo mundo consegue detectar a beleza. Porque isso é inerente aos nossos processos naturais de raciocínio. Então, quando você observa e tenta afirmar, por exemplo, que o que nós temos agora, em termos caóticos, em termos de ordem, é na verdade consequência de um processo caótico, você precisava hoje poder mostrar processos caóticos que geram ordem. E nós não temos nenhum processo caótico que gerou ordem. O único processo caótico que gerou ordem hoje é debatido, e apesar das pessoas afirmarem ele como sendo ciência, tem muitas outras pessoas afirmando que não é ciência, ou que é apenas uma das opções que existem de pensamento científico. Big Bang. Tal como você pode afirmar, olha, se calhar é o exemplo de ordem mais próximo, né, mais consistente, o exemplo de desordem, de caos, mais consistente que hoje nós temos no debate científico que terá gerado uma ordem. E falando em Big Bang, desculpa se cortar, podemos relacionar o Big Bang com Gênesis 1? É possível fazer essa relação? Ou, dentro da teologia, descarta-se necessariamente a teoria do Big Bang? Bom, na verdade, existem muitos teólogos, muitos cristãos, que conciliam o Big Bang e a evolução, por exemplo, com os processos da criação. Só que eu, particularmente, sou daqueles que entendem o evoteísmo como um erro. Okay? É um erro de conciliação
entre a evolução, o Big Bang, evolução e Big Bang são coisas diferentes, tá? O Big Bang e evolução, com Gênesis. Eu não entendo que tenha conciliação possível. Porque tem problemas teológicos graves. Por exemplo, nós vamos lá pensar que Big Bang se enquadraria onde? O haja luz? Tá? Big Bang seria isso? O haja luz? Provavelmente. Só que isso nos gera um problema terrível. Porque a noção, assumir Big Bang, não é simplesmente fazer ou ter essa posição de que tudo teve um princípio, o princípio foi uma explosão. Na nossa cabeça pode ser que faça isso. É que tem todo um conjunto de coisas que emanam da teoria dessa explosão e você vai ter que assumir a posterior. Então você não assume parte de Big Bang e parte de teologia. E você não precisa do Big Bang. Pela fé nós cremos que os mundos pela palavra foram criados. É só isso. O mundo não precisou do tempo que a explosão Big Bang propõe que existiu, ou a desordem. Porque assim, a desordem do universo visível que nós conhecemos, ela biblicamente nunca existiu. E não estou dizendo que, por exemplo, no Gênesis capítulo 1, quando fala no princípio o Criador fez a terra era sem forma e vazia, havia terra sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não estou dizendo que a ideia de sem forma e vazia não nos possa remeter a um aparente caos. Mas não é a ideia de caos que é vendido pela teoria de Big Bang que terá derivado dessa explosão. Não é. Nós podemos simplesmente entender que a ideia de sem forma e vazia é o princípio de não ter nada criado e por isso não se podia dizer nada a respeito daquilo. É alguma coisa indefinida. É só água. É água sem um container. É água sem uma forma. É aquilo tudo que existia, assim, como sendo tudo o que havia. E você não consegue definir alguma forma naquilo que existia. Essa pode ser a síntese ideia bíblica que nos quer passar o texto de Gênesis. E não a ideia de que, no princípio, Deus criou a terra era sempre vazia, então estava a dizer que o universo era o caos que surgiu depois do haja luz, e quando Deus disse haja luz. Esse é um conjunto de, assim, raciocínios que, claro, eu conheço pessoas, e você pode ouvir pessoas muito bem conceituadas, muito mais inteligentes, muito mais sabidas, pessoas que eu nem esqueço têm 1% da sabedoria que elas têm, do conhecimento científico que elas têm. Falar sobre isso com o professor Tasso Licurgo, eu já vi algumas discussões dele. Ele é um apologeta muito interessante, muito bom, muito bom. O John Lennox. Eu não sei se o John Lennox não é evoteísta. Ele não é. Tanto que no livro dele, Por que a ciência não consegue enterrar Deus, ele fala muito sobre esse argumento, sobre micro e macroevolução. E ele, assim, a ideia é várias microevoluções não geram macroevoluções. E as microevoluções normalmente são cíclicas. Então, as microevoluções não geram novos organismos ou nova espécie de um tipo. Não geram um novo tipo. Não geram um novo tipo base. Ou seja, você pode evoluir da zebra para o cavalo por variações básicas micro em genes. Mas você não vai evoluir da zebra para a tartaruga. E nem o contrário. Okay? Então você pode ter microevoluções que vão gerar variações no tipo básico. Mas você nunca terá macroevoluções que vão fazer com que... nunca terá uma sequência de microevoluções que vão gerar macroevoluções. O professor Adolfo Lourenço também discute muito sobre isso. Sobre a possibilidade do que aconteceu na Arca de Noé, por exemplo. É possível que a Bíblia não estivesse nos dizendo que todo animal, especificamente como nós conhecemos hoje, entrava na arca, mas que todo o tipo básico entrou na arca. Tem muitas questões a respeito da Arca de Noé, mas provavelmente vai ficar para um outro episódio. Podemos ficar para um outro episódio. Exato. Mas a ideia que nós queremos comunicar aqui é essa. Existem pensadores, sim, muito conceituados, que pensam desse jeito. Em todo caso, eu sou daqueles que, com muito respeito, acham que isso é um erro, que acha que isso é uma tentativa de conciliação de uma ciência, nas palavras do professor Dr. Eberle, e também do professor Adolfo Lourenço, uma má ciência. Tá? Isso é tentativa de conciliação de uma má ciência com a teologia pura, simples,
e clara das Escrituras. Ah, e é isso, né? Eu sou muito cético, na verdade, com relação à afirmação evolutiva. Muito cético. Quando falavas sobre as evidências antrópicas ou as constantes antrópicas, fiquei aqui a pensar da mente humana, quão complexa ela é. Fiquei aqui a pensar por exemplo, a concepção da mulher, né? Que o espermatozoide, ao se juntar com, como é que é? Com óvulo. Com óvulo gera um menino. Sim, vai evoluir. Exato. Até formar a formação dos ossos dentro da barriga da mulher. E isso é uma constância também, né? Sempre que o espermatozoide se juntar ao óvulo, gera sempre. Sim, na verdade o que acontece é a ideia do argumento antrópico, ela é muito interessante porque você consegue discorrer ela ou sobre ela em, assim, usando química, biologia, física, o que for. Na verdade tem uma imensidão de áreas que você consegue pegar e observar as constantes do universo, explicando que isso não é aleatório. E o que acontece? No que você fez referência, você deixou aqui algo interessante. Claramente, existem processos que foram criados, desenhados para acontecer. E esses processos são funcionais e continuam até agora. O que você apresentou é apenas um deles. Eu acho que foi o Fred que me disse assim. Fala muito do professor Edno. Ele é autoridade científica na área de estequiometria de massas. Falar sobre ele é como falar de Newton, dessa área. Ok? Ele não é um simples matemático. Um simples mestre em matemática. Não, ele não é simples assim. Ele acompanha ele, tá? Talvez você tenha perdido a possibilidade de acompanhar digo você que nos assiste, né, tenha perdido a possibilidade de acompanhar o professor Adalto Lourenço, mas o professor Marcos Eberlin ainda está vivo. Do ponto de vista de argumentos científicos sobre a existência de Deus, eu acho que esses homens estão no mesmo nível que os teólogos conceituados que nós temos estão noutras matérias. Então, ouvi-los e lê-los é um prazer tê-los ainda vivos. É como se você pudesse estudar avivamento com Leonard Ravenhill. Okay? Se Leonard Ravenhill tivesse, você tivesse a falar sobre avivamento, citando ele, é uma honra. Tá? Então é exatamente isso. Mas eu estava a dizer aí, e também porque eu não sou da área, ele é da área, então ele é uma autoridade na área. Usar as palavras dele claro, se desde que use ipsis literis, é uma honra. Então o que acontece? Não existe simplicidade. Se nós tirarmos um tempo para analisar barata, nós vamos perceber que não existe nada de simples. A barata pode ser mais simples comparativamente a outras coisas mais complexas, mas ela em si mesma não é simples no sentido de simples que você pode explicar com simples palavras, por assim dizer. Não existe isso no universo. Não existe nenhuma forma de vida ou nenhuma estrutura vital simples. Não existe. A fecundação não é um processo simples. A fecundação não é um processo aleatório. É que existem leis para que a fecundação aconteça. Existem condições, existe uma temperatura uterina que deve estar, condições de temperatura uterina ou intrauterina para que a fecundação aconteça. Existem ciclos, etapas específicas de um ciclo biológico feminino no qual é possível conceber. Se isso fosse aleatório, nem existiria a possibilidade de ter calendário menstrual. Como assim tem calendário menstrual e a menstruação é algo que surge aleatoriamente? Não teria calendário. A menstruação apareceria aleatoriamente. Tá? Mas você consegue perceber que existe um período fértil e esse período fértil é sempre um período de uma quantidade de dias depois da cessação do ciclo da menstruação, né? E é sempre assim. Se fosse tudo caótico, poderia acontecer que o período fértil oscilaria de posição com relação à menstruação, sabe? De repente podia ser que o período fértil surge antes, depois surge a menstruação, mas não é assim aleatório. Tem ordem.
Para que você seja gerado homem, você tem que ter cromossoma XY. Você não tem homem XX. Ou seja, o fato de você nascer homem não é casualidade. Não, não. Tem princípios específicos que foram contemplados para que isso acontecesse. E esses princípios existem um pouco por toda parte. Um pouco por toda parte. E na verdade não é um pouco por toda parte. Existem em toda parte. A parte que eu não sei que existem esses princípios é simplesmente eu que eu não sei. Não quer dizer que não existam, tá? Então é assim que acontece. Ok, Rodrigues, tu mencionaste variedíssimos exemplos de constância ou exemplos antrópicos. Será que tem mais para que nós tenhamos mais bagagem nessa construção de apologética do ponto de vista da anteliologia? Bom, teleologia, no caso. É o seguinte, nós temos vários, né? Partam do seguinte pressuposto. Lembrem sempre, a inteligibilidade do universo é um pressuposto para que se faça a ciência e é uma afirmação bíblica. Salomão disse que o universo é inteligível e que Deus quer que nós estudamos. Então, à medida que nós estudamos o universo, nós vamos percebendo o propósito das coisas e que na verdade não veio do caos, tem uma ordem a respeito disso, tem um planejamento por trás disso. E, por exemplo, nós podemos falar aqui da questão do nosso planeta conforme ele existe. Okay? O nosso planeta está a uma certa distância do Sol, e eu já falei que se estivesse um pouco mais perto, nós teríamos problemas sérios, né? Sérios com a temperatura, se estivesse mais distante, teríamos problemas também sérios com a temperatura. O planeta estaria inóspito. O nosso planeta tem uma velocidade de rotação. A nossa velocidade de rotação, okay? Ou seja, a rotação é o movimento da Terra em torno de si mesmo. A nossa velocidade de rotação e a nossa velocidade de translação estão tão afinadas, mas tão afinadas, que se fosse mais rápido, nós teríamos o risco de... Imagina um sistema fechado que gira. Então, nós estaríamos a ser lançados para as paredes do universo. Estaríamos a ser lançados para fora da Terra, por assim dizer. Mas a velocidade é tão afinada de maneira que nós estamos andando e não estamos sentindo rotação. Porque nós estamos num sistema de rotação totalmente equilibrado. Eu sempre duvidei disto. É. De que a Terra tem esse movimento de translação e rotação. Bem, quando era criança, né? Sim. Simplesmente pelo fato de nós não sentirmos absolutamente nada. E esse é o ponto. Exatamente essa afinação faz com que as interações aqui no interior da Terra funcionem sem que você perceba o que está acontecendo fora da Terra. E isso vai lá. Por que isso não é caótico? Porque se fosse caótico, por que com o caos acertou a velocidade de rotação, a velocidade de translação e a inclinação da Terra no seu próprio eixo? Ou seja, a Terra está num ângulo perfeito. Não tem como ser coincidência. Não. É só nesses três aspectos, a velocidade de rotação, de translação e a inclinação da Terra. Caos, você pega alguma coisa baralhada, alguma explosão, qualquer gerou e de repente parou isso exatamente assim. Nessa inclinação, girando desse jeito, e enquanto gira vai fazendo um movimento em torno de um ponto central. E nós podemos entrar no debate de heliocentrismo, geocentrismo, isso é um debate legítimo. Mas pensando no modelo convencional, meu caro, você precisa de ter muita afinação, mas muita afinação no caos. E quando você coloca afinação no caos, imagina que ele se torna ordem, ok? Já não é caos. Então, esse teu caos precisa ser tão ordenado e planejado para que acontecesse esse equilíbrio. E é muito, mas muito interessante perceber isso. Muito, mas muito interessante. Você tem, por exemplo, aqui a velocidade da luz. Ela é interessante, porque a velocidade da luz, ela define o tempo exato para que a luz ela saia de um ponto para outro. Né? Com que velocidade a luz se propaga de um ponto para outro. Então, o que acontece? A distância que a luz consegue percorrer é um exato tempo. Se nós tivéssemos... E deixa-me aqui adicionar um outro aspecto interessante. A velocidade da luz, ou a luz em si, ela nos permite olhar para trás. Sabe? Sim. Disse que a velocidade que a luz faz para chegar até a Terra é 8 minutos, 7?
Sim, mas pensa no seguinte ponto. O argumento que eu estou construindo até nem é esse. Pensa que você receba aqui na Terra uma luz, uma radiação qualquer. Isso quer dizer que essa irradiação saiu da fonte, ok? No tempo necessário para que a luz, no caso do Sol particularmente, você tem um tempo da velocidade do Sol para a Terra, né? Ou o tempo que dura a irradiação do Sol para a Terra. Mas o ponto é, se por exemplo o Sol se apagar agora, você vai precisar de um tempo para que você sinta a escuridão aqui na Terra. Por quê? Porque se o Sol se apagar agora, a luz que o Sol emitiu agora vai chegar depois de um tempo para a Terra. Ok? Tá certo? Certo. Perfeito. O ponto é, a luz que atravessa o universo, a radiação cósmica do fundo, ela nos permite atravessar no tempo e perceber há quanto tempo nós estamos no princípio. Certo? Isso deve ter sido um rastro deixado por alguém que queria que nós soubéssemos como as coisas começaram. Tá? Então, a ideia que nós precisamos ter em torno de princípios antrópicos, a ordem, porque o princípio da ordem, que são um argumento para mostrar que existe um Criador, é que, por vezes, eu entendo assim, Gabriel, eu acho que boa parte dos ateus, particularmente em Angola, boa parte dos ateus mediáticos não são ateus. Boa parte dos ateus que nós conhecemos na mídia, jovens ateus, não são ateus. Tem alguma falta de conhecimento científico também. Não estou dizendo que todo ateu tem falta de conhecimento científico. Estou falando boa parte dos ateus que nós conhecemos. Se não são ateus, são o quê? Eu não sei, eles calhar são entusiastas do ateísmo, uma coisa, não sei. Acho que gostaram da ideia, acharam elegante. Porque assim, você prepara-se para ser atacado. Tá bom, tranquilo. Tá. Mas o ponto aqui é válido para os dois lados, repito. Eu preciso ser honesto e dizer assim, não é uma afirmação científica. Se vocês olharem para tudo que nós falamos aqui a nível da argumentação, nós construímos apenas argumentos que constituem argumentos científicos, apresentamos argumentos científicos que constituem evidências para que nós afirmemos que o universo foi criado. Foi criado por alguém. E nós, teologicamente, afirmamos que Deus criou. Os argumentos ateístas olham para todas as evidências e falam, não, pois isso aqui não precisa ter sido criado. Isso pode ter surgido por interações durante milhares de anos e simplesmente aconteceu. Ok, mas é mais fácil alguém inteligente. Eu não estou dizendo alguém inteligente no sentido de dizer que os ateus não são inteligentes. Não. Mas digo, ateu inteligente em que sentido? Nós percebemos que somos seres inteligentes e sabemos o que a inteligência faz. Okay? Então, sabendo o que uma inteligência faz, no aspecto do que nós conhecemos, nós sabemos que é uma inteligência que gera isso. O caos no nosso dia a dia não gera ordem. Então, é uma questão de escolha do ateu. O ateu embasado, o ateu que conhece ciência, e tem muito ateu, repito, muito ateu que conhece melhor ciência do que certo? Tal como existe também muito cientista não ateu, teísta, que conhece melhor ciência do que muito ateu. Certo? Então, não coloquem de maneira alguma como dono da verdade, só alguém apenas que conhece o que conhece, e que com base no que conhece entende o seguinte: você precisa quebrar alguns princípios lógicos para pegar nessas evidências e dizer que isso foi gerado por caos. Você precisa ter a coragem de rasgar alguns princípios lógicos. Você precisa ter essa coragem para dizer que depois de você chegar a observar essas conclusões, dizer que tudo foi gerado pelo caos. Isso tudo que você vê aqui não é nada mais que não seja processo de várias interações que surgiram ao longo de milhares de anos e que gerou o Gabriel do jeito que é. E sabia que o Gabriel precisava ter cabelos aqui, tem que ter o couro cabeludo, ou que o teu tecido capilar tinha de ser mais intenso aqui nessa região, ok? E não nas costas, ok? E você percebe que exatamente nessa região que você precisa dessa proteção por conta do sol, frio e tudo mais, para proteger o teu cérebro.
O teu caso? E quanto a isso, fico mais entusiasmado também. É o fato da parte das nossas mãos serem mais vigorosas em relação a outras partes do corpo, da mão e do pé. Uma vez que nós pegamos as coisas, pisamos no chão, parece que está tudo bem desenhado, planejado. Exatamente isso. E os evolucionistas têm um argumento que assim, você não precisa ter sido desenhado para isso. Você pode ter surgido, essas características podem ter sido desenvolvidas em ti ao longo do tempo, ao longo das gerações, tá? Mas só que daí caímos num debate sobre micro e macroevolução e sobre o quanto o reducionismo funciona e se tem limite para o reducionismo. E o que acontece é que assim, na verdade, a microevolução não gera macroevolução. E com todo o tempo de observação científica que nós temos, nós não observamos macroevolução. Não temos. As macroevoluções que haviam sido observadas já há algum tempo atrás, em alguns documentos deixados por Darwin, eu acho que se ele tivesse em vida, perceberia que muito do que ele afirmou, que era macroevolução, portanto de microevolução, depois foi revertido. Eram ciclos naturais. E que ele observou apenas uma etapa do ciclo e depois voltou para o normal. Então, olhar para tudo isso e dizer, poxa, na verdade, como o próprio Paulo diz, voltando às escrituras, essas evidências elas provam para nós que fomos planejados, que o universo foi criado. A entropia que nós observamos aqui, a ordem que nós observamos aqui, não é uma ordem que veio do caos. Mas, tal como eu acho que uma parte do pessoal que nos ouviu agora consegue perceber assim, poxa, de fato, eu posso não crer no Deus dos cristãos, mas crer que isso tudo veio do caos carece de muita frieza e, sei lá, eu diria ignorância, permitam-me dizer ignorância da minha parte. Isso pensa quem nos ouve, por exemplo. O que acontece é que o ateu pega para tudo isso e observa assim, poxa, não faz sentido. E Paulo então vem dizer, meu caro, por causa de tudo isso que existe no universo, que você não precisa que ninguém te diga que é, para que você perceba que é. A natureza prega isso para você. E Salomão então nos fala que Deus nos deu a capacidade de observar e entender essas coisas, e nos deu a tarefa de observá-las. Então, todo aquele que transformar a glória de Deus, atribui-la para ídolos, ele não é escusado. Todo mundo que constitui para si mesmo ídolo, ele é, na verdade, a construção de ídolos, na verdade, é resultado de uma rebeldia humana contra a existência de um ser transcendental. E não é resultado de uma consciência muito inteligente de sujeição àquilo que se observa. Não é. Só nos diz, tolo, aquele que diz que não há Deus. Sim. Os céus revelam, diz a palavra assim, os céus revelam sua grandeza, nos céus, o universo anuncia as obras de suas mãos. Okay? O que acontece é, tudo que nós observamos aqui no mundo visível, nós percebemos que, eu tenho, para ter uma ideia mais concreta disso, eu lembro-me que em 2011, não era 2012 sim, dezembro, na base do preparatório, eu fiz o preparatório na Faculdade de Ciências, e eu tive um colega, eu esqueci o nome dele, nós tínhamos o costume de chegar, aí a Faculdade de Ciências está na Bahia, está aí junto à Bahia. Nós tínhamos o costume de chegar às 6 horas, porque as aulas começavam às 8 horas, então 6 horas estávamos aí na Bahia a estudar. E uma vez, ele não era cristão. Uma vez eu, sentado aí, conversando com ele, ele parou e começou a olhar para a Bahia. Então acontece o quê? Se tu, na época fria, ou quando chove, os céus, os peixes, no princípio da manhã, lá, assim, 6 horas, os cardumes saem e fazem uma espécie de dança, algo bonito. Eles saem e pulam e depois afundam. É algo muito bonito mesmo de se observar. Ele parou, olhou para o mar e disse: tem vezes que eu tento assim, viver como se não existisse nada. Como se fosse só isso. Viver, chilar e tudo mais. Mas eu quando olho para o mar percebo que não é isso. E ele não era cristão praticamente. Ele, quando olha para o mar, percebe que não é só isso. Não é só isso. Ok.
está sendo foi uma conversa interessante. Até aqui está sendo uma conversa interessante e creio que os nossos ouvintes, nossos telespectadores também estão a apreciar as abordagens que o nosso convidado Rodrigo está aqui a apresentar, todas elas científicas, teológicas, filosóficas, e que devemos refletir. Tal conforme eu disse no princípio, o objetivo do nosso programa é levar-nos à reflexão, ok? Para os cristãos que levem esta mensagem, né, como uma reflexão para que vocês possam, ou para que nós possamos, assim, em um debate, termos como convencer os nossos oponentes, e para você que é ateu, reflita nas proposições que foram apresentadas, ok? Reflita em todos os exemplos científicos que foram aqui apresentados e que, se é lógico ou não, também vai comentar, ok? Deixa aí o seu comentário. Diga assim, na parte X ou Y, eu não concordo porque eu acho isso ou aquilo. Okay? Então, comente. Está a ser uma conversa muito interessante. E para terminar, gostaria que o Rodrigues fizesse assim dá para conciliar a fé, a ciência, a razão? Como é que um cristão deve lidar com essas três variantes? Fé, razão, ciência? Possível? Gabriel, essa questão, como todas que você colocou, são muito interessantes. E eu diria, isso nem sequer tinha que ser um problema. Tá? Isso nem sequer tinha que ser um problema. Porque o que acontece? Naturalmente, nós, enquanto seres humanos, temos aptidões intelectuais diferenciadas. Eu gosto de história, gosto de saber, mas eu não sou um historiador, então eu não tenho uma profundidade que um historiador tem em torno do conhecimento científico, histórico. Eu gosto de estudar neurociência, sobre isso, mas eu não sou neurocientista. Então, o ponto é, independente de qual seja a tua habilidade natural, aquilo que você identifica como tua área de formação, sei lá, porque às vezes nós associamos as nossas aptidões intelectuais àquilo que a nossa área de formação nos permite. Não se confine a isso. Você tem que perceber que o teu cérebro tem capacidade de aprender a estudar coisas. Deus criou coisas para que você... Salomão fala que Deus criou isso para você estudar. Então, é um ato, ser cristão e ter a fé cristã é um ato de racionalidade muito profundo. É um ato de racionalidade. E que infelizmente atualmente as pessoas associam o ser cristão com o ser emocionado, que também seria um outro debate. E isso é um problema. Sim, seria uma outra conversa. Isso é um grande problema, mas ser cristão é um ato de racionalidade muito profundo. Na verdade, a escolha é o seguinte. Vá lá, imagine você. Vamos lá pensar você que seja afro-caro. Faz parte das religiões de matriz africana, a consulta a entidades, aos nossos antepassados. Isso quer dizer que eles existem em algum plano que nem o plano em que você existe. No plano em que nós existimos. Perfeito. E claro, aquele plano não está confinado às limitações físicas que nós temos, físicas e materiais que temos nesse plano. Certo? Se você assumir isso, você está assumindo que tem vida depois da morte. Ok? Só que o problema é que o cristão assume essas coisas. Só que o cristão percebe, a fé cristã diz, que a vida após a morte, ela existe sob duas perspectivas, com Cristo e sem Cristo, tal como a vida aqui, na morte. Aqui, vai lá, nesse plano físico. Então, o que o cristão faz, convencido pelo Espírito Santo, é uma escolha muito racional, é mesmo muito racional. Paulo fala que ele correu o que correu por causa do prêmio que lhe estava guardado. O escritor aos Hebreus fala que Jesus suportou o que suportou por causa daquilo que lhe estava prometido. Hebreus capítulo 12. Então, é um ato de racionalidade. O que Cristo fez? Submeter-nos. Essa é do professor César Cavalcante. Professor César Cavalcante. Ele é um debate, eu acho que estava a discutir com um monergista ou com... Não, era alguém que... Acho que era uma testemunha de Jeová. Esqueci o nome do cara.
Mas o pastor César Cavalcante, nesse debate, na altura era na Música FM, ele falou o seguinte: quando você encontra um sábio, você cala e aprende. Quando você encontra um Deus, você adora. É um ato de racionalidade, é um ato de perceber o que você e o que estas possibilidades te permitem. Adorar a Deus. Ser cristão não é um ato de ser boelo, não. É que nós encontramos. É muito simples. Eu encontrei alguém que criou tudo isso, alguém que me criou. E esse cara, desculpa, aqui o baixo linguajar, referenciando-se a Deus, mas esse ser onipotente e onipresente que me criou, super poderoso, que criou-me, ele me diz: Rodrigues, eu coloquei-te aqui com o propósito de você caminhar como forasteiro e peregrino, me conheça, fale sobre mim para as pessoas. E eu preparei para ti, depois dessa vida, uma coroa da eternidade. Você vai viver eternamente comigo. Você vai ter gozo infinito. Todo mundo sabe, do ateu ao crente, ou do crente ao ateu, todo mundo sabe que não vive para sempre. Então é um ato da inteligência fazer assim: eu vou viver 60 anos sujeitos a uma verdade. Se essa verdade for em verdade, pelo menos eu não me droguei, eu não andei à toa, não põe surra na rua porque tive comportamentos desviantes. Mas também aparentemente perdeste muita coisa. Não, aí está o ponto. É que tudo que eu perdi, do ponto de vista da perspectiva do mundo, prazeres, são questões muito egocêntricas e que não me permitiriam perceber outras coisas belas da vida. Família. Família é uma das coisas mais bonitas que existe. Se eu vivesse de acordo com meus prazeres, essa hora eu não estaria aqui, claramente. Eu ia sair do trabalho, iria para uma drena, sei lá, beber, sei lá, tudo. Mas ok, tranquilo. Mas no final do dia, mesmo olhando apenas para os meus 60 anos de vida, isso não me produz senão uma lembrança de que eu desbundei, nada mais do que isso. Porque todo mundo que vive percebe o seguinte: nós estamos aí na terceira década de vida. O que acontece? Se você pensar em toda a tua vida, se você fazer uma retrospectiva toda sobre a tua vida agora, provavelmente você vai levar menos de 1 hora para fazer. E você vai refletir em 10 décadas. Desculpa, em 3 décadas. Imagine o que acontece. Quando você chega aos 60 anos, você leva quase o mesmo tempo. Ou seja, você percebe que a vida, na verdade, não é tudo isso que acontece. Então, é um ato muito racional você perceber assim: vou viver 60 anos, depois quando chegar aos 60 anos, eu ver quase a morrer na velhice, eu não poder fazer mais nada. Eu terei perdido a chance de ter conquistado uma vida eterna. E esses 60 anos que eu vivi, as alegrias que você vai ter da tua loucura não perduram também. Esse é um outro ponto. São alegrias tão temporárias que você tem que repetir sempre. A satisfação de consumir álcool é tão temporária que você tem que repetir sempre. Então, você é chamado para uma vida com um gozo maior. Olhando para custo-benefício, você que conhece um pouco de economia, matemática, o que for, olhando para custo-benefício, tem mais benefícios infinitamente maiores. Você ser cristão e crer numa vida depois da morte e que Cristo vai ressuscitar, é loucura. Paulo disse também que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, não comamos e bebamos porque amamos morrer. Tá bom, é loucura, ok, tranquilo. Mas se for certo, meu caro, mas se isso dessa... E é aqui que entra a questão da fé, da componente imaterial da fé, da componente metafísica da fé. Ok? Sim, eu apresentaste um argumento do ponto de vista lógico. Exato. Essa é a questão metafísica da fé. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que me virá buscar, porque tudo que ele falou fez. Então eu creio, não, ele virá, é uma certeza. Alguém pode falar, e se não vir? Ok. Se não vir, eu perco a vida eterna, não existe, não faz sentido, então como não existe, então posso fazer o que eu quiser agora. Mas é assim, Deus quer que os cristãos, que os não cristãos estejam certos, porque senão eles estão muito falhados. Ou você é cristão, ou se você não for cristão e o cristianismo estiver certo, você está muito tramado. Mas é mesmo muito tramado. E o que acontece? Ao longo do tempo, ao longo da história, o cristianismo, a Bíblia, tem se mostrado certo. Então há uma grande chance
há mais chance de que nós sejamos certos, de que depois da morte nós nos demos bem, do que quem não crê nessas coisas. Ok? E é isso. Claro, sem nenhuma exclusão, você que não é crente, você que não é cristão, e porque não quer ser cristão e porque acha que o cristianismo é uma conversa fiada, talvez isso não deva te ofender, porque estás a observar conversas de loucos, né? Isso não te deve ofender, não te deve sentir excluído, porque você mesmo não quer fazer parte. Mas, para quem não é cristão e está interessado nisso, a porta está aberta. Tá? Você pode vir, né? Vinde a mim, todos vocês cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que vier a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. E aí vai o chamado do Evangelho para essa vida, para essa esperança, é muito abrangente. Nós chamamos. Então,